Olá amigos, eu acabo de chegar da segunda viagem oficial da Astra para entrevistas e pesquisa. Eu estive em visita a 4 antigões muito queridos em 4 cidades diferentes. Foi uma viagem com cerca de 4.000 quilômetros rodados pelo Brasil afora. Foi assim rico em aprendizado e em coisas que eu trouxe para nós. Aos poucos eu vou me organizando e colocando direitinho. Eu coloquei preliminarmente na página onde está este vídeo aqui, né? E vou fazer até um link para ficar mais fácil encontrar. Quem vira o vídeo primeiro pode ir direto até a página e fazer a leitura lá do que nós vivenciamos agora nesse momento. Preciso agradecer, em primeiro lugar, aos meus amigos que mantiveram o rigor, mantiveram o controle do Grupo Astra no Facebook nessa minha ausência. É fundamental que as regras do grupo sejam seguidas escrupulosamente. Veja, na entrada do grupo está bem definido: grupo exclusivo para militares especialistas da Força Aérea Brasileira. Entram civis, entram crianças e muitas vezes nós precisamos tomar determinadas cautelas, pedir que as pessoas se identifiquem, que compreendam que nós estamos, os especialistas, nós estamos nos organizando. E de repente, pessoas que não se identificam ou que chegam de maneira atabalhoada, atrapalham um pouquinho a gente. E os administradores do grupo, com ênfase para o Sérgio Baracho, para o Jorge Tosta, para o Walter Sanches, para o Delmiro, para o Kleber, mantiveram o grupo funcionando de maneira limpa, organizada. Palmas para os meus amigos que me permitiram viajar tranquilo. Tenho que agradecer também a minha irmã, que ficou cuidando da minha mãe na minha ausência, né? E eu encontrei minha mãe em ótimo estado, até tão bem quanto estava. A mãe mais bem cuidada da galáxia continua assim. Obrigado, maninha. Minha irmã, ela chama Ana, apelido Aninha, eu a chamo de Maninha. Enfim, saí de São José do Rio Pardo no dia 13 e fui a Tanabi, do outro lado do estado de São Paulo. É uma cidade próxima a São José do Rio Preto, onde mora o major fotógrafo Genésio Mendes de Seixas. Foi ele que me apresentou ao fotógrafo Primo, ao Cleófas, e assim o grupo vai crescendo. O Genésio está conosco desde o início da criação do nosso grupo. Acreditou no nosso trabalho, enviou suas fotos, envia suas crônicas, participa. Ele é um intelectual de ponta na região de Tanabi, de São José do Rio Preto. Nos apresentou os intelectuais da cidade. Nós fizemos uma entrevista com ele, ele relata direitinho como foi que ele chegou a se interessar pela Força Aérea Brasileira e escolher a profissão de fotógrafo na Força Aérea. Depois nos levou a conhecer os intelectuais de Tanabi, nos recebeu assim de maneira generosa, cordial, fraterna. Foi uma estada maravilhosa na casa dele e de Marina, a esposa dele. Saindo de lá, eu fui até Brasília, são mais 700 quilômetros ao norte, né? Cheguei em Brasília, fui até a casa do Reinaldo Macedo. Aliás, ele teve bondade de me buscar na rodoviária de Brasília, me levou para a casa dele, já estava um pouquinho tarde, a gente adormeceu. No dia seguinte eu o entrevistei, uma entrevista riquíssima, como fala bem o Reinaldo, viu, o Macedo. Dá uma olhada depois no vídeo dele que está reproduzido aqui nessa página, mais uma vez, vale a pena. No dia seguinte, o Macedo me levou até a casa do Paulo Leal. E finalmente eu consegui conhecer pessoalmente o meu amigo. Que emoção forte! Há mais de um ano eu anelo conhecê-lo. Há mais de um ano eu anelo conhecer o Paulo Leal. Pessoalmente, mantemos contato por e-mail, mantemos contato por telefone. Pessoalmente, finalmente apareceu a oportunidade, eu fui até lá, fui tratado como um filho, com que carinho, com que atenção por ele e pela dona Zeni, que me tratou como uma mãe, um carinho, uma atenção.
E olha, entrevistá-la é tão rico quanto entrevistar o Paulo Leal. Eles tiveram uma vida comum, são primos em primeiro lugar, primeiro grau, estão casados há mais de 70 anos, e a vida deles em comum é de uma beleza, de uma poesia, a toda prova. Vivem de maneira harmônica, tão linda. E nós localizamos as medalhas, todas as medalhas do Paulo Leal, localizamos alguns documentos. Estranho, porque tem pouca vaidade, então não há muitas fotografias. E ele não quis ser fotografado nem gravar uma entrevista conosco assim de pronto. Quem sabe com vagar, né, nós vamos persuadindo o nosso amigo a se expressar. Ele não faz isso por qualquer outro motivo que não seja a sua modéstia. Ele é um homem modesto, ele não tem muita vaidade, ele gosta de voar, particularmente o B-17. Né? Ele entrava por uma porta que tem à frente do B-17, se segurava com as duas mãos e entrava com os pés para cima, numa pirueta, só possível, claro, para pessoas com ótima compleição física. E ele fazia isso com uma alegria, passou a maior parte da vida dele voando, na FAB, né? 16 mil horas de voo. Eu falo sobre isso em outro vídeo, muito bom. Conhecê-lo é conhecer a Força Aérea Brasileira. Ele é da terceira turma da Escola Especialista de Aeronáutica na Ponta do Galeão. Nos apresentou o brigadeiro Elair Nóbrega, quem já conhecíamos através de e-mail. Conheci pessoalmente, fiquei encantado com ele, é um ser humano incrivelmente sábio, é um homem sábio, como o Paulo Leal, um homem sapientíssimo. Então ambos conversando, complementando as histórias um do outro, foi de uma riqueza fora de série na quinta-feira passada, na recepção que o Paulo Leal deu ao brigadeiro Nóbrega na casa dele, né? E na presença de sua família, estavam lá suas netas, entre outras pessoas, né, seu genro, e as netas tiraram algumas fotos. Puxa, seria legal se o Paulo Leal autorizasse a reprodução de algumas daquelas fotos para nós. Seria muito bom para os nossos colegas verem como é que você está bem, teu amigo está muito bem. E seria gentil, né, disponibilizar essas fotos para nós. Eu ainda estou estudando as notas que tomei lá, vou fazer uma resenha melhor, mas escrever a biografia do Paulo Leal é um trabalho gigantesco, não é fácil. Posso fazer um esforço, mas sempre deixaria a desejar, tenho plena consciência disso. Vou fazer um esforço, pelo menos para contar para as pessoas quem foi esse homem tão importante para nós, tão importante para a Força Aérea, tão importante para os especialistas, né? O mais interessante é que o Paulo Leal e o brigadeiro Nóbrega repetem mais ou menos a mesma expressão. Não trabalharam um único dia na vida. Tudo que eles fizeram foi com amor, com carinho, com dedicação. Dedicaram-se às suas carreiras de maneira praticamente lúdica, né? Se divertindo, gostando do que faziam, né? E mais de 40 anos de serviço, ambos. Né? Chegando de Brasília, foi com tristeza que eu me despedi, esperando que haja uma nova oportunidade. Eu, no sábado, né, dia 23 de abril, me encontrei com Cleófas de Azevedo Anastácio, grande ser humano, viu? Ele é muito fino, um homem finíssimo, culto, competente. Conversamos a tarde inteira, que diálogo rico, que coisa gostosa. Não houve formalidade de fazer entrevista, mas ele me contou histórias do tempo dele como fotógrafo. Ele plantou em mim a semente do desejo de conhecer mais sobre o Paraçá. Portanto, com tristeza, eu me despedi do brigadeiro Paulo Leal e da dona Zeni na sexta-feira passada, e fui para o Rio de Janeiro, porque tinha uma outra alegria me esperando por lá, entrevistar-me com o brigadeiro Valassi Xerigati. Ele nos concedeu a honra de uma entrevista que a princípio duraria 1 hora. Eu fui com o Coronel Erasmo, coronel fotógrafo da minha turma, ainda na ativa, diretor do Colégio Newton Braga, grande ser humano, um homem
rigoroso, competente, sério. Estivemos juntos no gabinete do brigadeiro Valacir. O brigadeiro conversou conosco de maneira tão fraterna, tão cordial, que é assim de nos deixar até sem jeito. Foi muito humano, ele é um homem muito humano, acima de tudo humanista, viu? Gostei muito. Ele nos fez presente desse trabalho, né? Trajetória de honra, de sargento a brigadeiro, uma vida de amor à Força Aérea Brasileira. Note-se que é uma obra a 4 mãos. Ele escreveu com a esposa dele, a senhora Diolásia, que ouvi falar nela lá em Brasília, a esposa do brigadeiro Nóbrega, a conhece, mandou um abraço inclusive, e a dona Diolásia, ela tem essa doçura, né, que nem poderia ser diferente para casar com um homem como o brigadeiro Valacir, que é um homem tão compenetrado das coisas, tão sério em tudo que faz, tão íntegro, tão correto em todo o caminho, um exemplo mesmo para todos nós. Uma das coisas assim que mais me marcaram, com o rigor como ele trata as coisas, como ele se comove, como ele se envolveu com os alunos da escola quando foi comandante da Escola de Especialistas. Ele foi comandante por cerca de 18 meses, entre os anos de 97 e 99. Promoveu reformas. Quando estava no auge da sua atuação lá na escola, tinha mais de 240 obras em andamento. Reformou banheiros, reformou rancho, fez melhorar a vida para os alunos da escola. Ele foi homenageadíssimo por várias turmas, é muito querido do especialista. Ele se preocupa com o bem-estar dos seus comandados, com o bem-estar das pessoas que estão ao seu redor. Me impressionou fortemente esse humanista pleno que é o brigadeiro Valacir. Gostei demais de travar contato, conhecê-lo pessoalmente. E uma entrevista que duraria cerca de 1 hora se estendeu por mais de 3 horas e nós não víamos o tempo passar. Foi uma delícia, foi espetacular. Eu estou aos poucos relatando por escrito como foi a nossa conversa, e lendo o livro dele farei algumas resenhas e o consultarei caso tenha algumas dúvidas. Ele me pediu que fizesse assim, né? Ele sugeriu que fizesse assim, deixando aberta a possibilidade de consultar. Outro trabalho que eu ganhei, apenas mencionando livros, eu volto a esse assunto, foi do brigadeiro Elair Amaral da Nóbrega, Memórias de um Piloto da Aviação de Reconhecimento. Esse aqui é o navio Tartu, daquela famosa Guerra da Lagosta, né, um B-17, e o brigadeiro Elair aqui ainda como cadete, uma montagem feita lá pelo Gabaé. Ficou ótima, né? Dei uma folheada no livro, não li a pleno, como merece uma obra de porte, uma obra de fôlego como essa. Lerei e farei a minha resenha, dando meu parecer, dando, enfim, conhecimento aos colegas, né, do que podem encontrar num trabalho como esse, que é riquíssimo, Enfim, conversei lá no Rio com o brigadeiro Valacir, com o meu colega Erasmo, né, coronel, e regressei para casa chegando ontem, dia 26, na hora do almoço, a tempo de almoçar com a minha mãe e encontrá-la bem cuidada pela minha irmã, tranquila, serena, como sempre. Já dispensei a minha irmã, agora minha mãe está aos meus cuidados. Eu gosto demais dela. Enfim, eu pretendo, em sendo possível, antes do encontro em Guaratinguetá, fazer mais uma viagem. Estou pensando em ir em Curitiba, porque vários colegas me dizem que há um grupo grande
de especialistas em Curitiba. Então, em sendo viável, eu gostaria de ir até lá conversar com esses colegas nossos, né? Particularmente, eu queria deixar aqui um apelo. Olha, a cidade de São Paulo se esqueceu que a Escola Técnica de Aviação funcionou lá. Isso é imperdoável, imperdoável. As poucas vezes em que esboçaram fazer pequeninas exposiçõezinhas não foram suficientes para marcar no imaginário popular. Este espaço foi da Força Aérea Brasileira durante 10 anos, na época da Segunda Guerra Mundial. Então eu queria convidar e convocar com a maior ênfase possível, veterano da Escola Técnica de Aviação, junte-se a nós. Nós precisamos resgatar a memória daquele espaço. Tem uma série de estratégias traçadas, tem uma série de propostas quanto ao que fazer para nós resgatarmos a nossa memória naquele espaço, mas eu preciso do veterano da Escola Técnica de Aviação. Se você concorda que ali foi um local muito importante para a formação de técnicos da Força Aérea Brasileira e que não é justo que se esqueçam disso, vamos trabalhar juntos para resgatar essa memória, veterano da Escola Técnica de Aviação. Vamos unir esforços para resgatar nossa memória lá no prédio da Escola Técnica de Aviação. Ela foi totalmente esquecida e não há quem se importe. No mundo civil, nas empresas, no meio político, não há quem se importe. Quem se importa somos nós, homens da Força Aérea Brasileira, não é? E eu estou pedindo aqui que os nossos colegas, nossos amigos veteranos da Escola Técnica de Aviação reforcem essa nossa vontade de ter reavivada, de ter resgatado a nossa história. A nossa história não pode se perder. É muito cruel isso. Vamos resgatar a nossa história ali. Falou? Ajuda a gente. E mais, eu peço aos colegas que enviaram seus dados para o nosso cadastro nos últimos 20 dias, mais ou menos, em que eu estive fora, estive me preparando, né? Que enviem novamente, por gentileza, envia novamente seus dados de aluno e, por favor, uma foto, porque as mensagens vão se acumulando e muitas vezes são mensagens por e-mail, né? E muitas vezes a gente não consegue mais encontrar, demora mais para encontrar. Se você me enviar novamente, vai agilizar o processo. Agora eu estou aqui em casa, no meu montador de páginas, eu posso pegar a sua foto, seus dados, colocar na galeria de honra bonitinho e, se possível ainda, antes do término do mês de abril, fazer uma nova leitura da galeria de honra do mês de maio. É uma galeria que dará um pouco de trabalho, são quase 500 nomes a ler. Eu estou disposto, estou firme. Estou um pouquinho rouco, porque houve algumas alterações de temperatura no meio dessa viagem, isso ataca um pouquinho as vias respiratórias. Mas não é nada de grave, já estou tratado, no instante eu estou bom. 2 petelecos, eu estou pronto para outra, né? Rapidinho. E pronto para trabalhar, firme, né? Tranquilo, sossegado, com o mesmo ânimo, a mesma energia, a mesma garra, a mesma vontade de acertar, e me sinto revivificado, fortalecido, fortificado, ao ver gente tão nobre, tão honrada, tão séria, levando a sério o nosso trabalho e nos ajudando. Eu me sinto forte, eu sinto que nós, o Baracho, o Sanches, o Delmiro, o Kleber da minha turma, o Renó, puxa vida, há um grupo grande de colegas que estão participando conosco, né? Dirceu Borim, da turma dos 500, Manuel Florencio, o Kyosuke Tomioka, o Orlando Amorim, Sérgio Cardoso Oliveira, que é um portento,
Júlio Cavalcante, Juscevis, Turma 140, nossa,